Olá, turma! Estamos aqui próximo do final do nosso curso, nossa aula 10, onde a gente volta agora num tema que é a apuração contábil do resultado. Nós já passamos inicialmente por isso, mas nós temos agora alguns elementos adicionais que nos permitem compreender de uma forma um pouco mais profunda essa etapa. Então a gente vai falar um pouco sobre a apuração, sobre contabilização disso. Tá certo? Bom, vamos em frente. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que a gente chama de resultado e como é que ele se relaciona com o que a gente chama também de período contábil, né? O fato é que, conforme exigência legal, pelo menos uma vez por ano, as empresas elas são obrigadas a encerrar todas as contas de resultado. Só lembrando, o que são contas de resultado? Aquelas onde estão as deduções ou as adições para a formação do lucro de um determinado exercício. Então, receitas, custos, despesas, ganhos, etc. Tá bom? Tudo que ocorreu naquele período, ele tem que ser encerrado. E esse encerramento é literalmente quando é feita uma confrontação entre receitas e despesas. E o saldo oriundo dessa confrontação é o que a gente chama de resultado. Então, com esse encerramento das contas de receita e despesa, todas as contas de resultado ficam com saldo zero. No caso, o saldo zero após o encerramento, né? E para o início do exercício seguinte. Então, isso aqui é uma dica de ouro para vocês, tá? Uma dica não, uma regra de ouro para vocês. Nenhuma conta de resultado inicia algum período, inicia algum exercício com saldo diferente de zero. Então, começou um período de apuração do resultado, todas as contas de resultado têm saldo zero. Por quê? Porque o saldo que tinha nelas foi encerrado ao final do período anterior. Tá bom? Bom, e a partir do momento, então, que inicia um novo período, então, inicia-se também o que a gente poderia chamar de uma acumulação de receitas e despesas e custos desse período que se inicia até o final dele. E no final desse próximo período, as contas de resultado são encerradas novamente, apurando o resultado. Então vejam, resultado é bom ou é ruim? Depende. Professor, como assim depende? Resultado tem que ter uma definição. É bom ou é ruim? Olha, se as receitas acumuladas forem maior do que despesas e custos acumulados, então o resultado foi de lucro. O resultado é bom. Mas se for o contrário, ou seja, despesas e custos maiores do que receitas, então o resultado foi prejuízo e aí seria ruim. Então vamos lá, sempre que se fala de resultado, nós podemos estar falando de lucro ou de prejuízo. E sempre estaremos atrelando esse resultado a um determinado período, a um determinado exercício. Então, o resultado de 2023, o resultado de 2022, o resultado do primeiro trimestre de 2024, e, enfim, né, conforme ocorrer o encerramento, a apuração desse resultado, o resultado do mês de janeiro de 2024, né? E assim sucessivamente, tá bom? Vejam, então, sempre que o resultado vai ser encerrado, a gente faz uma técnica, né? Que ela é bastante simples. Primeiro, abre-se uma conta transitória, que a gente já conhece, que ela é chamada de apuração do resultado do exercício, ARE. Essa conta, ela
é transitória porque ela começa a ter saldo só para o encerramento e após o encerramento ela não pode ter saldo. É só para tirar o saldo das contas de um lugar e colocar em outro. Vamos ver já já. Então, primeira coisa, eu tenho que abrir uma conta transitória chamada ARE, apuração do resultado do exercício. Segunda coisa, o saldo que tiver acumulado em contas de receitas, de despesas, de custos, ou seja, nas contas de resultado, elas são todos transferidos para a apuração do resultado do exercício. E aí, quando eu transfiro o saldo, o que eu estou fazendo? Eu estou zerando o saldo dessas contas. Eu estou zerando o saldo das receitas, zerando o saldo das despesas, dos custos, dos ganhos, qualquer conta de resultado que tenha recebido algum saldo naquele período, né? Vamos ver um exemplo disso. Imaginemos aqui uma determinada empresa que ela teve essas despesas aqui. Na verdade, esses saldos aqui de resultado, né? Uma receita de 5.000, e aí vamos lembrar, olhando aqui para os razonetes, vamos lembrar, contas de resultado, se forem atreladas à receita, que aumentam o lucro, elas têm natureza credora. Contas de resultado que diminuem lucro têm natureza devedora. Então, receita tem um saldo de 5.000, despesa com material de escritório 7.000, despesa com salários 16.000. Bom, vejam que as contas de resultado, elas estão com seus saldos. Mas a gente precisa fazer a primeira parte daquela técnica que a gente conversou, que é abrir uma conta transitória para poder encerrar o saldo dessas contas. Então, o que a gente vai fazer... tinha um erro ali, né? Estava 45.000. O que a gente vai fazer é a despesa com salários. Ela não tem saldo devedor, natureza devedora. Aí eu pego esse mesmo saldo e jogo com natureza credora. Para quê? Para ficar zerado. E ó, se aqui é um crédito, ela tem que ser um débito aqui na apuração do resultado do exercício. Tá vendo? Então vejam, ó, ela era devedora aqui, bem devedora aqui também. Mesma coisa com as despesas de material de escritório. Eu tinha um saldo devedor de 7.000. Por que devedor? Porque é despesa, tá? Conta de resultado. Para zerar, eu preciso lançar, né? 7.000 credor, 7.000 a crédito. Mas qual é a contrapartida? Qual é o débito? Tá aqui na apuração do resultado do exercício. E tinha uma receita de 45.000. Essa receita tem natureza credora, porque aumenta o lucro. Então, para poder encerrar, eu lanço o mesmo saldo devedor, zerando 45 menos 45, 0, e jogo aqui para a apuração do resultado do exercício. Então, esse é o lançamento que é feito para encerrar, ou os lançamentos que são feitos, né, para se encerrar o resultado em determinado exercício. E aí vamos lá. As despesas totalizam, então, 23.000. Eu tenho uma receita de 45.000. 45 menos 23 me dá um saldo de 22. 22 é o nosso resultado. Obviamente, um resultado positivo. É lucro, tá? Então, esse saldo, veja, ele também tem que ser encerrado. Porque a conta apuração do resultado do exercício, nós já falamos, é uma conta transitória. Como é que a gente encerra? Sempre o encerramento eu vou pegar esses 22.000 que está aqui, devedor, e vou lançar ele credor. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é, o resultado foi lucro, foi positivo. Então, se é lucro, ele aumenta o meu patrimônio líquido. Tá certo? Como é que a gente vai fazer, então, esse lançamento? Veja. Eu coloquei aqui uma conta chamada lucros acumulados, mas é um nome apenas para fins didáticos, porque houve o lucro, tá? Mas poderia ser aqui, em vez de lucros acumulados, uma conta
vamos chamar assim, uma reserva de lucros, né? Ou esse lucro ter sido transferido para um outro tipo de reserva, uma reserva de capital, enfim, né? O fato é que o lucro ele tem que ser distribuído, tá? E por lei, segundo a Lei 11.638, que atualizou a 6.404, que é a Lei das SAs, a gente não pode mais acumular saldos de lucros. Ou seja, não pode ter mais lucro acumulado. Porém, prejuízo pode. Isso quer dizer que se o resultado tivesse sido negativo, a gente poderia ter lá no nosso PL uma conta de prejuízo acumulado, adicionando-se saldo a ela, né? Lucros acumulados, não. Então, a gente teria que ver como que a gestão pretende distribuir esse lucro. Mas vejamos aqui a parte que nos interessa em termos de tratamento contábil. Nós tínhamos, na apuração do resultado do exercício, um lucro de 22 mil. Se eu quero encerrar, eu faço uma contrapartida, né, de 22 mil aqui a débito. Ele está aqui a crédito, saldo credor, lancei 22 mil aqui devedor, e ele vem para a conta de PL. Então, é importante a gente lembrar que isso daqui não é conta de resultado. Isso daqui é uma conta patrimonial. Por quê? Porque ela faz parte do balanço patrimonial, tá bom? Então, ela vem a 22 mil, aumentando o PL, então aumentando o patrimônio total da companhia, tá certo? Para fins de sistematização, deixa eu mostrar para vocês aqui o que acontece. Então, vamos lá. E aí vai pegar, né, as nossas últimas aulas aí, para a gente se lembrar. A empresa teve uma receita bruta, né? E dessa receita bruta, ela vai abater, dessa receita bruta, né, que é aqui o saldo Y aqui, ela vai abater as deduções da receita e vai abater o custo da mercadoria vendida. Para quê? Para poder encontrar o resultado líquido, o resultado com mercadorias. Tá? Então, receita bruta menos deduções da receita, aí eu tenho minha receita líquida, tiro o meu custo da mercadoria vendida, agora eu tenho o meu lucro operacional. Esse lucro operacional, ele é adicionado aqui, então, na apuração do resultado do exercício, né, o ARE, e daqui agora outras despesas que eu possa vir a ter, ou outras receitas também, como receitas financeiras, alguns juros que eu estou recebendo, ou que eu estou pagando, aí seria uma despesa financeira, né, despesa oriunda de dívida, despesas com tributos sobre o lucro, e daí por diante, para que eu possa fazer uma apuração final e encontrar aqui, então, qual foi o resultado. Se o resultado teve saldo devedor, foi prejuízo, é um resultado ruim. Se teve saldo credor, foi lucro, é um resultado bom. Tá certo? Pessoal, a gente encerra por aqui essa aula. Deem uma lida em materiais que tratam sobre esse assunto e façam o exercício que está disponibilizado lá no nosso ambiente virtual. Tá bom? Bons estudos e até a próxima.